TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Relatório nosso de cada dia. Muito bem, aqui o nosso Gabriel Brondi. Boa tarde pra você, Brondi. Seja bem-vindo. Boa tarde, Vini. Boa tarde, Mar. Boa tarde, Brondi. Brondi, vamos lá. O assunto não poderia ser outro, né? Não tem como. Petrobras. E a gente vai falar mais uma vez aqui sobre as ADRs da companhia. Portanto, não estranhe, ADR é dólar, porque a gente está falando de um ativo brasileiro que é negociado nos Estados Unidos, portanto, dólar. Quem vai falar sobre as ADRs da Petrobras é o Credit Suisse, que fez um relatório a respeito do tema, certo, Brondi? Exato, eu vi que o Luciano já comentou aqui um pouco, né, sobre o relatório do Credit Suisse, mas além do Credit Suisse eu trouxe o preços-alvos aí de várias outras casas que também fizeram relatório hoje, né, a gente viu várias casas fazendo relatório para falar sobre essa mudança, né, na presidência da Petrobras. O Credit Suisse, como o Luciano destacou, ele falou que essa mudança não deve trazer grandes mudanças à política de preços da petroleira e que não muda muito o cenário para a Petrobras aí nos próximos meses. Já outros bancos, né, como o Morgan Stanley, ele vê que a Petrobras pode ser bastante prejudicada, não entendeu essa mudança e que a Petrobras tem mais a perder do que a ganhar com essa mudança aí do governo federal. A gente sabe que é um ano eleitoral, né, Vini? O ano eleitoral, normalmente, o governo ele procura tomar medidas aí que ganhem aí o seu eleitorado. Então, aconteceu isso quando houve a pressão já de preços do petróleo. Já há muito tempo atrás, aconteceu isso para o governo mudar aí, o seu presidente para Silvio Luna, e agora acontece novamente com o Silvio Luna, né? Ele é retirado aí com essa pressão aí no preço do petróleo, novamente, e com o governo aí querendo se reeleger, né? E por isso que o governo ele tá tomando medidas populistas para que isso aconteça. Eu trouxe um gráfico que mostra o gráfico da Petrobras PN, né? A gente vai falar das ADRs. Mas a gente está tendo por base aqui nesse gráfico os papéis preferenciais. Isso, os papéis preferenciais. A gente vai falar das ADRs, que o Credit Suisse colocou o preço-alvo para $17, mas antes a gente vai falar aí do gráfico semanal da Petrobras PN. Tá, cada candle aqui representa uma semana. Isso, cada candle aí representando uma semana. A gente vê que o papel da Petrobras, os papéis preferenciais da Petrobras estão em tendência de alta, né, Vini? Desde 2020, quando teve aí o estouro aí da pandemia, a gente vê que os papéis eles se recuperam fortemente desde essa época, né? Ele mostrava uma resistência que seria uma zona onde há muitos vendedores para o papel, nos R$ 25,50. A gente viu que ele tocou essa resistência no começo de 2021, tocou novamente em julho, outubro, ali perto do final de 2022 e conseguiu romper essa resistência nesse ano, justamente pelo aumento muito profundo, né, muito forte do petróleo, né, que ocorreu esse ano. O mercado ele já esperava uma alta de commodities no início do ano, mas o conflito ele acabou desencadeando aí uma alta muito forte no papel da Petrobras, porque alavancou bastante o petróleo Brent aí no mercado mundial. A gente vê que está em tendência de alta muito forte no gráfico semanal, né? E eu trouxe aí, Vini, tá destacado aí nas linhas horizontais, eu não sei se dá para ver bem. Dá. Acredito que dá. A gente vê, eu coloquei preços-alvos aí de vários bancos para o papel. Bradesco BBI, que tá essa linha aqui, a primeira, né, de cima para baixo, a linha verde, R$50? Exatamente, R$50 o Bradesco BBI reiterou compra para o papel, disse que não muda, nada muda, disse que o Pires, né, ele pode aí trazer uma privatização para a Petrobras, como o Luciano destacou, e não viu grandes mudanças e reiterou compra R$50 para o papel. A gente vê o UBS com R$44, dando aí para o papel, para a Petrobras PN, R$44, e o Itaú BBA dando R$38 para o papel, Vitor. Todos cenários positivos, né? Todos os cenários positivos. Eu trouxe somente as casas que deram compra, né? Porém, algumas, como o Morgan Stanley, ele destacou que é neutro, ainda a recomendação é neutra, disse que a Petrobras tem mais a perder do que a ganhar e deu $14 para a ADR, que a gente vai ver agora. Muito bem. Tem outro gráfico aí, é isso? Tem outro gráfico aí. Então vamos lá, já tá na tela. Petrobras ADR. E aí?
O Credit Suisse deu compra, mas o Morgan Stanley deu neutro em $14, que é mais ou menos onde o patamar que o papel está hoje. A gente vê aí que o Credit Suisse agora dá $17 para o papel da compra. Disse que não deve haver muitas mudanças na política de preços e que Alexandre Pires também é um bom nome. O Adriano Pires. Adriano Pires, isso. Alexandre Pires Alexandre é o cantor. Então já É o cantor. O cantor não dá, né, Vini? Não é o cantor que tá assumindo a Não Petrobras, é o cantor, não. hein? É o consultor Adriano Pires, né? Isso, Adriano Pires. Disse que ele pode trazer aí boas perspectivas para o papel, para a empresa, né? A gente vê o papel hoje subindo, né, Vini? Tá subindo, sim. Em contrapartida aí com outras petroleiras, então o mercado está reagindo bem a essa mudança. O Credit Suisse destacou que reitera a compra, $17, o papel hoje está em $14. Tanto o movimento que a gente vê nas preferenciais da Petrobras, a gente está vendo aí nas ADRs, né? Uma tendência de alta desde 2020 e uma forte tendência de alta, né? Nesse caso aí, a gente vê que existe uma resistência nos $17 e por acaso, ou pela visão dos analistas, né, já viram que tem uma resistência ali nesse patamar, eles indicaram aí que o papel deve chegar nesse patamar, porque uma região de resistência a gente sabe que é uma região onde o papel ele tende a voltar, tende a buscar. Então, os analistas do Credit Suisse destacam $17 aí para o papel, para as ADRs da Petrobras. Eu trouxe outro gráfico, Vini. Pra gente encerrar esse terceiro gráfico, dá conta do quê, Bruno? Tá estourando o tempo. Ó, o cara já começa a entender de rádio, você vê isso, né? O cara já fala calculando o tempo. O último gráfico aqui é a relação do papel preferencial com o Ibovespa. Isso. Esse gráfico é legal, hein? Eu trouxe a performance da Petrobras, né? Das preferenciais da Petrobras no ano de 2022 contra o Ibovespa. A gente vê que a Petrobras ela foi bastante impulsionada, né, Vini? A gente vê que a Petrobras ela chegou aí a subir 19,22% esse ano. Também impactada por tudo que eu falei, né? Conflito, petróleo alto e etc. E o Ibov também se mantendo ali em alta, né? Chegou a atingir aí próximo dos 13% esse ano. Agora está em 15%, né? Agora está em 15%, mas antes, quando a Petrobras estava atingindo 19%, o Ibovespa estava em alta também por conta das commodities, né? A gente sabe que o Ibovespa ele se beneficia bastante com a alta de commodities. Esse conflito desencadeou uma alta de commodities muito forte no mundo inteiro. E o Ibovespa ele é bastante beneficiado, né? Se a gente fosse comparar com o SP500, por exemplo, o SP500 ia estar numa mínima aí, ia estar numa performance negativa de 10% nessa mesma época em que o Ibovespa estava atingindo aí 13%. Agora o Ibovespa está atingindo 15%. A gente viu uma melhora... É a linha azul aqui no gráfico, né? Isso, a linha azul. A gente viu uma melhora bastante expressiva nos últimos dias, né, com o Ibovespa. E a Petrobras, ela teve uma queda, não sei se dá para ver aí, em março, mais ou menos. Dá para ver, sim. Quando se começou aquele rumor de que o governo realmente iria intervir nos preços da companhia. Mas isso passado, né? Voltou a subir. Voltou a subir, exatamente. Voltou a subir. O mercado agora entende que o governo ele não deve fazer isso, não deve realmente interferir nos preços da companhia de combustíveis, né? E que o nome é bom. O governo ele toma essa medida. Pela visão que eu tenho, que eu vi de analistas, o governo está tomando essa medida porque é um ano eleitoral, é um ano que o governo precisa mostrar trabalho, precisa mostrar que está de olho nos preços do petróleo e por isso ele toma essa decisão, mas não deve interferir realmente nos preços de combustíveis da companhia. Muito bem, Gabriel Bronde aqui com a gente. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.